Tudo bem, Mônica, graças a Deus. E você? Eu não estou notando que essa cara tá arrasada, tá bom? Só para deixar você Nossa, com muita tranquilidade. nossa, eu tô. Olha meu rosto, nem maquiagem tá me ajudando hoje. Tudo bem, Beto? Como é que você tá? Peraí que travou. Voltou. Aí. Tudo bem Não, com voltei, você? voltei. Tudo ótimo, graças a Deus. Como que a gente faz quando convidar, quando a gente é muito fã do convidado, hein? Como que a gente faz a live? A gente finge que não é tão fã assim, porque é tudo Tá certo. recíproco. Poxa, muito obrigada, viu? Estou muito feliz que deu para a gente bater esse papo. A gente já estava nesse namoro faz tempo, né, da gente conseguir conversar ao vivo, porque as nossas conversas por WhatsApp, como você bem disse, são podcasts, né, Beto? Eu acho o máximo isso, a gente falar do podcast. Depois que você falou isso para mim, agora eu falo para todo mundo. Eu falo, agora vamos falar por podcast, e a gente fica trocando. Bom, deixa eu apresentar o Beto para vocês, né, formalmente. O Beto é policial civil no Rio de Janeiro. E, dentre tantas coisas que o Beto faz eu vou resumir aqui, ele é especialista em operações de paz e policiamento internacional. O Beto tem um trabalho muito ativo no Rio de Janeiro, na questão de policiamento preventivo. Ele também faz um trabalho muito forte junto à mídia, né, através do Papo de Responsa, do Papo de Polícia. Participou do documentário Relatos do Front, que eu sempre passo aos alunos. E o Beto também viajou o mundo, né, Beto? Estudando as polícias do mundo. Enfim, o Beto é uma pessoa muito rica de conhecimento e um homem muito generoso, muito agregador nesse segmento de segurança pública. E desde que eu conheci o Beto no mundo acadêmico, né, eu falei, poxa, ainda bem que eu não sou a única louca do mundo. Tem alguns loucos, assim como eu, espalhados por aí, né? E a gente teve a felicidade de uma amiga em comum nos apresentar, e desde então a gente consegue ter um contato mais próximo, né, Beto? Sim, Que verdade, bom. Mônica. Eu estou muito feliz, obrigado pela generosidade da apresentação. É sempre muito carinhosa, muito gentil. E eu acho, Mônica, assim, você falou uma coisa assim, eu não sou a única louca. Eu acho que nós não estamos tão sós assim, sabe? É porque eu acredito que pessoas que tenham o pensamento assim mais, eu vou usar um termo que pode parecer meio bobo, né? Mas assim, mais avançado do seu tempo, que é o que me parece, se sentem muito sós, né? Mas eu, conversando com muitos dos nossos colegas, né? Viajando da forma como eu viajei, estudando da forma como nós estudamos, eu percebo claramente que a gente não está só. A gente costuma falar baixo, a gente tem posturas que são muito mais conciliadoras, né? E isso faz com que a gente, de alguma forma, seja menos enxergado. Os violentos, né, como já dizia Martin Luther King, eles gritam, né? Eles são estapafúrdios, eles aumentam o tom da sua voz, enfim. Eles são grosseiros, né? E são como alunos, às vezes, em salas de aula, que aqueles alunos mais levados, né, eles acabam chamando mais a atenção dos professores. Mas os que não levantam a voz, né, os que são mais estudiosos, eles acabam, por vezes, porque não dão tanto trabalho assim, não chamando tanto a nossa atenção. Então, eu acredito de verdade que nós somos muito mais do que a gente imagina. A gente só não tem a voz da mídia, né? E a gente só não fala tão alto. Verdade. Hoje eu fico muito mais feliz, eu já te falei isso numa das nossas conversas, né? O quanto eu me sentia solitária há alguns anos, encabeçando, dando início, startando um trabalho de policiamento comunitário, humanizado, um olhar mais sensível e humano para a polícia, e sempre fui muito julgada por isso, né? Sofri alguns estigmas dentro da instituição, mas graças às forças externas à instituição policial, e no caso os alunos,
o alunado de modo geral, porque era o público com quem eu conversava e que me ouvia, eu consegui ir abrindo portas, né? Hoje, 15 anos após, que é o período que eu estou nessa militância desse olhar mais humanizado para a polícia, eu já vejo grandes avanços, né? Me especializei em criminologia, como você sabe, e a criminologia sempre foi muito marginalizada, assim como os direitos humanos também já foi. E hoje eu vejo que tem um olhar diferente para essas ciências, para a criminologia, para a sociologia, para a filosofia, e a gente vê que essas ciências vão ganhando espaço dentro da segurança pública, porque a prevenção do delito e da criminalidade de modo geral, do comportamento violento, enfrentamento à violência, eu vejo que agora tem pessoas que se preocupam com essa questão. E antes a gente só via se falar em repressão policial, né? Eu vivi muito isso, eu sei que você é de polícia mais antigo do que eu, sei que você também já fez um trabalho muito intenso na parte de linha de frente, operacional. Eu queria que você falasse aqui para o público, porque senão fica muito aquele olhar daquela pessoa que nos julga e fala, mas eles são policiais de mentira, ou eles são menos policiais que os outros, porque eles têm esse olhar humano. E tanto eu quanto você, a gente começou a nossa carreira fazendo um trabalho operacional. Né? O primeiro local onde eu trabalhei foi numa equipe operacional, que hoje em dia é um grupo até extinto, que é o GOI. Mas foi o primeiro lugar onde eu trabalhei na Polícia Civil. E depois que eu fui para a delegacia, né? E logo no início, quando eu fui fazer esse trabalho de rua, já me acendeu. Eu já era da criminologia, eu já estava imersa na criminologia, mas eu separava muito criminologia e polícia. Parecia que eram duas Mônicas. Até que eu falei, não, isso tem que se unir. A gente tem que falar sobre isso e trazer esse olhar para a polícia, né? E aí eu passei a ser muito criticada. Então, eu queria que você contasse a tua experiência, como foi na Polícia do Rio de Janeiro, que é uma polícia totalmente não, mas ela tem peculiaridades diferentes da Polícia de São Paulo, por exemplo, né? E como aconteceu essa transição? Como você chegou até aqui? A gente está abrindo uma caixinha que eu quase não abro, sabia? É mesmo? Porque Olha, eu sou cobrado, né? Às vezes no meu Instagram, sabe que eu faço minhas lives às quintas-feiras, para falar bastante assim sobre polícia, sabe? Sou muito cobrado por isso e eu pouco falo profundamente. Eu digo mais coisas nos meus textos e na televisão, né? De alguma forma, né, nos filmes, do que efetivamente assim num ambiente como esse. Você está me provocando de uma forma bem bacana, assim. Mônica, eu inicialmente eu reproduzia o que a grande parte das pessoas reproduziam, sabe? Então eu não era policial, como você não era até outro dia, e de repente a gente resolve fazer concurso, né? E a gente sabe que a entrada, né, para nossa carreira é através de concurso público. Eu, quando estava fazendo direito, eu não queria ser policial. Na verdade, eu reproduzia a lógica do preconceito que havia em cima da atividade que a gente desenvolve hoje, né? Então, policiais são mal educados, com pouco estudo, corruptos, arbitrários, absolutamente truculentos, enfim. O meu raciocínio, ele era um raciocínio de repetidor. A faculdade de Direito me apresentou o mundo da filosofia. Eu não conhecia o mundo da filosofia até então, sabe? E dois grandes professores de filosofia, especialmente um, me apresentaram o mundo do pensamento. Eu costumo dizer que eu fui começar a pensar muito tarde. Eu fui começar a pensar tardiamente quando eu entrei na universidade e foi apresentada a filosofia. Durante muito tempo eu quis ser defensor público. Era uma carreira que eu almejava. E de repente eu vejo toda a minha turma querendo fazer o concurso para a polícia. Especialmente os homens naquele momento, sabe? As mulheres ainda não tinham, eu acho que despertado tanto para a carreira policial, da forma como você se despertou, sabe? Eu vi isso acontecendo dentro da nossa academia aqui, algum tempo depois, acho que o Tropa de Elite ajudou um pouco isso, como expressão cinematográfica, né, e tal, e algumas outras coisas que aconteceram e ajudam a explicar esse fenômeno também para o universo feminino. Acho que também a abertura, né, que as mulheres tiveram, né, um entendimento,
do que significa ser uma mulher empoderada, né? Ter esse raciocínio todo, acho que veio um pouco depois. Eu não queria fazer o concurso, os meus amigos insistiram muito, e de repente no último dia de inscrição para o meu concurso, os meus amigos me inscreveram. Eles me ligaram, eu disse que tinha raiva de quem ia fazer aquele concurso, que era todo mundo corrupto, não sei o que e tal, num processo bem de uma pequenez, né, de entendimento muito grande. E eles me inscreveram no concurso. Me entregaram a inscrição, e quando eles me entregaram a minha inscrição feita, eu falei, vocês gastaram o dinheiro de vocês à toa, não vou fazer esse negócio, vocês estão malucos e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a olhar as páginas dos jornais, a parte policial, de um jeito diferente. Eu estava com aquela inscrição feita, aquilo ali, todo dia, quando eu abria a carteira, aquilo ali gritava nos meus olhos. E aí eu começo a ler as páginas policiais e vejo, depois de 3 meses de investigação, 4 meses de investigação, a Polícia Civil, né, apreende armas e drogas em tal lugar. E aí aquilo ali eu não contava para ninguém, porque apareceu, eu estava envergonhado daquilo, né? As pessoas, e aí vinha aquela mosquinha, sabe? Já tinha me mordido. E eu falava assim, pô, maneiro isso, né, cara? Mas eu não contava para ninguém, porque eu já tinha cuspido tanto para o alto, né, como diz o ditado, né, que eu não falava para ninguém. Aí eu li a página do jornal no dia seguinte, falava depois de operação policial, a Polícia Civil vai na favela tal, na comunidade tal, e prende o número 1, número 2, apreende arma e droga. Eu falei, pô, maneiro. E aí eu olhava a viatura policial na rua, e aquela sirene aberta, né, eu falava assim, pô, maneiro isso, sabe? Assim, era um namoro que estava acontecendo, que eu estava permitindo, mas que eu não contava para ninguém. Começava a olhar as delegacias policiais por onde eu passava, aquilo tudo me cativava muito. Quando eu entrei, quando o concurso saiu, que foi em 2000, eu comecei a estudar. Profundamente eu comecei a estudar para o concurso, sabe? E comecei a deixar de enganar os outros e enganar a mim mesmo, né? Eu falei, eu quero isso para mim, assim. Comecei a me apaixonar pela carreira, comecei a ler mais, comecei a perceber mais aquele negócio. E comecei a entender também, porque eu tive uma criação muito conectada às nossas áreas mais vulneráveis, vamos dizer assim, né? Porque eu costumo dizer aqui no Rio que a gente não tem periferia, assim. Quem usa o termo de periferia aqui no Rio é porque não conhece a geografia do Rio. Assim, o nosso Rio, ele tá tudo junto e misturado, né? Você tem Copacabana, a praia, e você tem em seguida Chapéu Mangueira, né, e tal. Você tem o Cantagalo, o Pavãozinho e tal. O Rio é tudo misturado mesmo. São Paulo é um berço diferente, né? Assim, você tem, de fato, a geografia funciona de jeito diferente. Brasília tem uma periferia, um jeito diferente e tal. Mas a nossa geografia aqui... Estudo, né? Geografia criminal, justamente para fazer esse tipo de análise. Para poder entender isso melhor. E eu venho da Zona Norte aqui do Rio, com uma família... me perdoa, uma família muito, muito cheia de valores, então eu já entro na polícia um tempo seguinte, depois de passar pela academia, né, passar pelas provas, né, pelo teste psicotécnico, teste físico, prova objetiva, muito, muito difícil. Eu já entro na polícia com entendimento de sociedade. Eu costumo dizer que eu já entro homem na polícia. Não foi a polícia que me fez homem. Eu já entro homem, eu já entro cheio de valores na polícia. Né? Assim, a polícia me entregou coisas, tecnicamente falando, que eu não tinha. Agora, valores, entendimento de sociedade, né? Eu venho de uma família muito, muito pobre, mas com um entendimento muito amplo do que significam os valores que a gente precisava ter. Isso me ajudou muito. Então, quando eu fui para a minha primeira operação policial, eu queria muito ir para a inteligência. O chefe de polícia me fez um outro convite à época, e eu, na minha segunda operação policial, a primeira, né, foi aquela experiência, eu vou dizer assim, muito... Acho que tive muito cuidado, sabe? Eu estava muito pisando em ovos ali, escutando muitos policiais mais antigos. Na minha segunda operação policial veio assim, uma pegada muito forte do que significa ser policial no Rio de Janeiro. Então a gente teve logo uma troca de tiros muito intensa. E nessa troca de tiros, ao final dessa operação policial, tinham 3 corpos no chão. 3 meninos, né? Eles eram meninos mortos, eram bandidos, eles tinham atirado muito na gente. Os fuzis, quando nós chegamos ao encontro daqueles meninos,
Eles estavam quentes ainda, sabe? Muito quentes, de tanto disparo que aqueles meninos tinham disparado na gente. Muita cápsula no chão e 3 corpos. Eles eram negros, favelizados, baixíssima escolaridade, sem religião, família fragmentada. Um menino daqueles tinha 16 anos, um tinha acabado de fazer 18 e um tinha 19. Eu vi no rosto de alguns policiais indiferença, sabe? E não era indiferença porque a gente deixou de amar. Era indiferença porque na cultura policial, aquilo ali não era a primeira vez que tinha acontecido e não seria a última. E eu tinha entendimento daquilo, né? E aqueles homens estavam indiferentes porque não dá para você sobreviver se você levar aquilo para o seu coração. Você, emocionalmente, você adoece. A verdade é essa. Então, a indiferença, ela ajuda você a ficar protegido. É o que te desumaniza. Talvez seja, para mim, certamente um dos piores sentimentos que um humano pode ter relacionado a outro, indiferença. Mas isso protege, né, o sentimento do policial que já viveu aquilo muitas vezes e que sabe que viverá aquilo muitas vezes outras. Eu vi no rosto de alguns outros policiais orgulho. E não era bem orgulho, obviamente não era orgulho, porque nós tínhamos tirado a vida de alguém. Era orgulho porque na cultura policial também está posto que a missão está cumprida. São menos 3 bandidos, são menos 3 fuzis, que bom foram eles. Né? E as pessoas pouco conseguem compreender, porque tem um glamour na operação policial, naquela história, quando você dispara um tiro, o bandido morre e tudo. Mas o Rapa canta uma música muito interessante, eu gosto muito de música, né? Eles falam, também morre quem atira. E eles repetem esse refrão muitas vezes, assim, também morre quem atira, também morre. Assim, do meu concurso eu enterrei mais de 10 policiais. Eu fui a mais de algumas dezenas de Isso, só fazendo uma interrupção, isso a gente está falando do policial que morre em operação, que morre trabalhando. A gente não está falando de uma outra caixinha que existe dentro da polícia e promove muitas mortes, que é o suicídio policial. Sim, por exemplo, né? Por exemplo. E está tudo num mesmo ciclo vicioso, que eu sei que você sabe, né? Imagino que as pessoas estejam ouvindo a gente, ou sabem, né? Ou estão escutando isso de vozes que enfim, estão ali vivendo aquele front, né? E você tem, assim, a morte de um policial, as balas perdidas que eu refuto, né? Assim, não existe, no Rio de Janeiro não existe bala perdida, as balas sempre acham alguém. A gente chegou ao limite no Rio de Janeiro de ter uma bala achada, né, que matou uma criança dentro da barriga da sua mãe. Assim, eu não consigo visualizar, né, nenhum cenário do planeta que não tenha uma guerra declarada que esse tipo de coisa tenha acontecido. E as pessoas já esqueceram, entendeu? E aí, quando você tem um discurso político que incentiva esse tipo de coisa, assim, eu passei quase 10 anos da minha vida em operações em favelas no Rio de Janeiro. Eu sou um policial muito bem treinado, com uma capacidade técnica muito, muito apurada, né? Seja pelos cursos que eu fiz na academia de polícia, seja pela minha experiência diuturna. E eu posso dizer para vocês que não tem graça no disparo de um fuzil. Não tem graça quando esse disparo desse fuzil, quando ele atinge uma pessoa, assim, não tem graça, não tem glamour nisso. A gente faz porque precisa fazer em muitas circunstâncias. Mas não há glamour. Se o policial, em algum momento, e eu já vivi essa circunstância, se ele fica lamentando que ele não disparou o seu fuzil, que ele não deu um tapa em alguém, que ele não viveu uma situação dessa, ele está adoecido. Eu tripulei o blindado da Polícia Civil muitas vezes. Muitas vezes eu tripulei o blindado. E muitas vezes eu reclamava que não tinha tiro. Fala, porra, vagabundo na favela não atira, porque, porra, vagabundo frouxo, tá vendendo Natura, vendendo Avon, absurdo, né? Eu reclamava. E isso demonstrava todo o meu adoecimento. Assim, o Papo de Responsa, ele nasce daquela primeira inquietude lá, mas de um processo de autoconhecimento como policial muito grande. Quando você tem um discurso político, daquele discurso do tipo, tem que matar, tem que fazer isso, eu pergunto o seguinte para esses políticos: os filhos de vocês vão estar ombreados comigo no front da atividade policial? O senhor que tem um discurso político dessa natureza, o senhor estará ao meu lado quando os unidos passar no seu ouvido? Aqui no Rio a gente teve agora uma operação da Polícia Civil que foi repercutida no Brasil todo, que teve, infelizmente, era uma operação da Polícia Civil em parceria com a Polícia Federal e vice-versa. E o menino João Pedro foi atingido.
Uhum. Os policiais estão afastados, todos eles responderão criminalmente pelo homicídio que ali foi cometido, pode ter sido culposo, pode ter sido, enfim, vamos verificar. Eu quero saber qual foi o político que vai responder junto com o policial que disparou aquele gatilho. Eu quero saber qual é o discurso de ódio que vai responder junto, que agora dorme com esse policial sabendo que ele matou uma criança. Uhum. O delegado responsável pela Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, que eu já estive lá, eu já fui lotado no nosso grupo de elite aqui na Polícia Civil, eu já trabalhei na nossa CORE. O delegado entregou o cargo e no final ele disse, eu acho que a vida do João Pedro, de alguma forma, está sendo trocada pela minha, porque eu sei o que é enfrentar o desafio cotidiano de estar nas favelas do Rio de Janeiro enfrentando aquilo ali. Eu estou tendo a oportunidade de entregar o cargo, né? E ele sabe, pediu desculpas à família. Quer dizer, tem uma série de coisas que são indiretamente que a gente vive, que não são expostas na grande mídia, que as pessoas não sabem disso. Né? Então, sim, você tem que analisar para além do tiro. Você tem que analisar para além disso. Assim. Então, o que a gente faz é um trabalho absolutamente preventivo, né? Que não tem nada a ver com glamour de que se vende nos filmes americanos. Os filmes americanos, os heróis voltam para casa. Sim. Na Mesmo atividade hoje em dia, cotidiana, não. eu reparei bastante, e isso me causa muita preocupação, porque eu sou uma profissional que trabalho com concurso público, ao mesmo tempo que eu trabalho com criminologia, então a gente está falando aí desses mesmos 15 anos, né, onde se encontra meu trabalho como policial, meu trabalho como professor em curso preparatório, e tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu me sinto assim muito responsável pelo que se veicula. E eu vejo que durante esse período de pandemia, que todo mundo está usando da rede social como se fosse a nossa televisão, a rede social hoje em dia, ela está em primeira audiência do que a televisão. YouTube é o canal mais assistido, Instagram em segundo lugar, Facebook em terceiro, e depois vai a televisão aberta, né? E a gente vê uma competição para trazer esse glamour, principalmente policial. Então, polícia é sinônimo do quê? Daquela pessoa fardada, com armamento pesado, aquele glamour e aquela coisa de... E a gente sabe que a polícia não é só isso. Aliás, é muito pouco isso. E isso tem que ser muito bem colocado, porque quando as pessoas ingressam numa instituição e ansiosas por viver aquilo, e chega lá não é aquilo, ela vai dar um jeito de procurar e de fazer e tal. E a polícia não tem preparo, não dá uma formação conscientizadora, né? E isso me preocupa demais, porque eu vejo que muitos jovens que almejam ingresso na carreira policial é com esse discurso. É esse discurso do bandido bom é o bandido morto, população armada, policial bom é o policial operacional. Eu não vejo um policial de inteligência ter milhares, milhões de seguidores. Né? E ao passo que um policial que vai lá, bota uma roupa preta, uma arma longa, não importa, ninguém quer saber quantas investigações ele fez, quantas interceptações ele fez, quantas conciliações ele fez, quantos crimes ele evitou, não. Ele é mais polícia do que qualquer outro, porque ele está lá com a roupa preta, e eu vou, e eu mato, eu faço, eu caço, e não é assim, né? A gente difundir esse tipo de pensamento, principalmente dentre os jovens, isso é um grande problema. É um grande problema, porque uma coisa puxa outra. A gente tem hoje em dia, dentro das instituições policiais, o alcoolismo, o consumo de drogas, né? A corrupção. E muitas dessas questões vêm vinculadas a uma frustração. Então, eu acho algo extremamente leviano. Eu sei que é uma força que eu já, hoje em dia, a vida me ensinou a nem mexer em certos vesperos. Quando eu tenho oportunidade, eu falo, e quando perguntam minha opinião, sabem qual é também. Mas é muito preocupante, vai muito de encontro a tudo que você está dizendo. Né? Mônica, desculpa, te cortei, por favor, respire. Imagina, pode falar, não? Sim. Não, eu fiquei aqui com um incômodo, eu quero comentar em cima disso. Eu fiquei rindo aqui comigo, me lembrando, falei para você que você estava abrindo uma caixinha, né? Estou aqui me lembrando de coisas engraçadas que aconteceram ao longo do caminho.
Mas eu não queria dividir isso contigo nesse momento. Eu não sei se eu estou errado na análise. Eu estou vendo aqui que 13 pessoas estão aqui na nossa conversa. Eu não sei se você tem o mesmo número. Aqui para mim estão 22. Tá, eu tenho 13 aqui. Eu não sei se eles estão comentando alguma coisa. E eu não sei se seria legal. Eu não sei, tá? Porque às vezes o Instagram dá uns bugs, né? Na verdade, as redes sociais como um todo. Você tem muitos seguidores, eu também tenho. Tô achando muito pouco, assim, sabe? O horário é bom. Eu também tô achando baixo. Sim, são 22. Alguém tá falando para mim, são 22. Aqui para mim... E eu não sei se a gente deveria entrar e sair novamente. Não sei se isso seria um bom caminho ou não, sabe? Porque no meu aqui travou em 13, eu não consigo ver comentário de ninguém. Você quer sair e entrar novamente? Se quem está assistindo a gente permitir, né? Assim, eu acho mais bacana que é uma conversa tão grande. E eu tenho certeza que aconteceu, bugou alguma coisa, porque eu faço live quinta-feira, as minhas lives tem 50, 60, 100 pessoas. As minhas também. Assim, o meu público, o pessoal é hostil, né, Beto? O pessoal é hostil. E eu tenho sido bastante hostilizada nos últimos tempos, porque eu tenho mexido em certas caixinhas, né? E aí eu tenho trazido à tona algumas questões, principalmente o enfrentamento à violência contra a mulher, principalmente a questão da equidade. Hoje é o Dia Internacional da Igualdade Feminina, e desde que eu me afastei da polícia, por questões de saúde, por tudo que tem acontecido na minha vida, que você bem sabe, que eu compartilhei isso com você, eu estou vivendo um período de tomar umas chapuletadas, né? Mas ok. E assim, eu vejo que esse mês eu peguei para fazer um mês só de lives de assunto envolvendo violência contra a mulher. Então tem gente que vai nas minhas redes, alguns velados, outros não, e fala assim, mas que saco, é só esse assunto, eu não aguento mais, chega de falar de mulher. Ou o outro vai lá e fala assim, mas agora virou um porre mesmo, você só defende gay, homem e mulher. Cadê aquela policial? Tá? Ou então, como eu vi, fizeram essa postagem no Facebook, falou, essa aí, eu escrevi para um jornal, não é que eu escrevi na rede social, eu escrevi para um jornal. O jornal pediu uma informação e eu falei, olha, está acontecendo muito aliciamento de crianças na internet. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso. E eu fiz um artigo e mandei para o jornal de um bairro, tá? E alguém foi lá e escreveu, falou, essa aí está pretendendo o quê? Ela quer ganhar o quê? Quer se candidatar a quê? Quer fazer o quê? Que toda hora ela aparece falando desses assuntos. Essa aí. E aí eu falei para ela, olha, eu te convido a conhecer o meu trabalho de 15 anos, como professora, escritora, delegada, e talvez você veja mesmo o meu nome na imprensa, porque eu prendo pedófilo, prendo agressor de mulher, desmantelo quadrilha de roubador de residência, e aí, inevitavelmente, meu nome vai para a mídia, por força do meu trabalho, né? Te convido a conhecer meu projeto também, A Culpa Não É da Vítima. E o trabalho que eu fazia aí na igreja, eu falei, talvez você me conheça do bairro, porque eu atendia a assistência jurídica na igreja, e eu vendia uva coberta com chocolate para pagar minha faculdade. Então, talvez você tenha me visto aí no bairro, vendendo uva ou atendendo gratuitamente e tal. Então, assim, é um ataque o tempo inteiro, né? Boicotes e tal. Mas, assim, eu venho aprendendo a lidar com isso, e por isso que a força de pessoas como você, que é um agregador a tudo isso, né? Volto a falar, para mim é uma honra ter você aqui disponível falando com o meu público, porque eu falo de você há muitos anos. Falo de você na academia de polícia, mostro o seu trabalho nos 4 cantos do Brasil, onde eu vou. Eu falo, vocês precisam conhecer este filme, esse documentário e este cara, que é o Beto Chaves, né? E eu vejo que, como eu digo, a gente não é voz isolada. Mas, de fato, e aí o pessoal nas lives acaba entrando. Se você perceber, a rotatividade é gigantesca, não para de entrar gente. Mas as pessoas... Eu não consigo ver, porque no meu trabalho... Vamos fazer isso, vamos sair e entrar de novo. Tá, acho que é melhor. Tá bom. Pode ser? Pode. Então, beleza. Então, das 3 e já. Tá. Vamos criar uma pauta para a gente trazer essas questões importantes, né? Que eu quero que você traga aqui para o público. E a gente marca outra, então, e vamos dar papá para os nossos filhos. Vamos. Um beijo, Mônica, um prazer.
E eu vou repetir isso novamente da próxima vez. Isso eu sei que eu tenho capacidade de fazer. Aqui São Paulo tem muita sorte de ter você. A Polícia Civil tem muita sorte de ter você aí na nossa Polícia Civil de São Paulo. São Paulo tem muita sorte de ter você hoje na coragem de se colocar à disposição do pleito. Não é fácil, mas eu repito isso depois para ficar bem arquivado, bem gravadinho, tá bom? Tá bom, meu querido. Obrigada, viu? Imagina. Eu quero sim compartilhar de todo o saber que você tem. Pessoal, acompanhe o trabalho do Beto. O Papo de Responsa, você tem o canal no YouTube, né, Beto? Tem o Instagram. Sim, mais no Instagram, né, que a gente tem, e nos trabalhos presenciais que a gente faz das lives, né? Isso é interessante. Aí a gente marca para falar disso. Tá Querido, muito obrigada pela sua disposição. Foi sempre um prazer. E olha, vai ficar para a história essa live. Para a história de quem assistiu, Mônica. Para a história de quem assistiu. Pois é, e caiu. É isso. Então tá bom, meu querido. Um grande abraço, viu? Fica com Deus. Um beijo. A gente se fala. Tá bom. Tchau. Beijo todo mundo. Beijo. Gente, obrigada quem estava aí e a gente marca uma próxima. Beijo, tchau. Beijo, Mônica.